Dou-vos as boas-vindas e agradeço a vossa presença, em especial à nossa convidada, a doutora Patrícia Correia, pela disponibilidade de estar connosco a partilhar os seus conhecimentos e a comemorar hoje o Dia Internacional dos Museus, que se assinala como tema comum a todos os museus, o futuro dos museus, recuperar e reimaginar. Contudo, o tema escolhido pela Fundação para assinalar esta data foi a arte e a mente, e hoje debruçamos-nos aqui sobre a criatividade e o cérebro, pela necessidade de refletirmos sobre o nosso comportamento durante a pandemia, durante a Covid-19, e da importância que as artes têm para cada um de nós. Este período trouxe-nos realmente muitas mudanças, nomeadamente na nossa forma de vivenciarmos as coisas, fez-nos questionar tudo, colocou a nossa saúde mental à prova. E o Museu da Fundação Coutinho Miranda, dedicado à arte, em específico à arte surrealista, tem como um dos principais objetivos estimular a criatividade, transformando as atividades culturais em ferramentas geradoras de inovação, colaboração, discussão e, sobretudo, de aprendizagem. E a criatividade é realmente a nossa capacidade de adaptação, muitas vezes a fenómenos que não conseguimos controlar, não é? Todos nós fomos confrontados com os efeitos da pandemia atual e forçados a reagir e a trabalhar a nossa capacidade de nos adaptarmos às novas rotinas, reestruturar os nossos pensamentos, reorganizar os espaços, de forma a mantermos até aqui o nosso equilíbrio e a nossa saúde mental e, acima de tudo, o positivismo face ao presente contexto. Neste sentido, encerramos hoje, com esta conversa, um programa que julgamos ter criado ligações multidisciplinares entre a arte e a saúde, nomeadamente a neurociência, e a nossa convidada de hoje, a doutora Patrícia Correia, irá explorar o que é que acontece no cérebro quando somos criativos e contrariar talvez aqui a ideia de que a criatividade é só reservada a alguns, não é? A Joana Rosa, nossa colega da Fundação Coutinho Miranda, irá lançar aqui algumas perguntas, desafiar aqui a doutora Patrícia em algumas questões desta relação da criação e do cérebro. Quem passa a palavra, Joana Rosa, força. Okay. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos. Passo primeiro por apresentar a nossa convidada. Patrícia Correia é professora assistente de Neurociências no Departamento de Psicologia da Universidade Americana no Cairo, onde se encontra precisamente neste momento. Doutorada em Neurociências através do programa da Fundação Champollion e da Universidade Nova de Lisboa, investiga a função da serotonina no comportamento. Desenvolveu investigação na Universidade da Califórnia em São Francisco e no Centro de Investigação Humanitas em Milão. Tem vindo a desenvolver vários projetos que combinam arte e ciência, foi revisora científica do livro Cá Dentro da Planeta Tangerina e publicou no ano passado o livro do cérebro da Book Smile. Está atualmente a colaborar com a Fundação Champollion para estabelecer um programa interdisciplinar entre arte e ciência. Esta última conversa do Dia Internacional dos Museus intitula-se A Criatividade e o Cérebro. A Patrícia Correia estuda as estruturas e funções do sistema nervoso e tem um gosto muito particular pela comunicação, portanto, de explicar, e quase como trocar por miúdos, explicar este tema tão complexo a pessoas que não têm essa especialidade. E o cérebro é um órgão do sistema nervoso e o centro de controlo de todo o organismo, quer das ações voluntárias, quer involuntárias, visando sempre o mesmo objetivo, que é a recepção de informação e elaboração de respostas adequadas. Para a nossa convidada, o cérebro tem a capacidade incrível de se adaptar e criar soluções para ultrapassar adversidades cotidianas. Criar implica inovar. Portanto, eu lanço aqui já 4 perguntas. A criatividade é para todos? Qual a parte do cérebro associada à criatividade? Qual o papel da arte no desenvolvimento da criatividade? E se existem estratégias para estimular a criatividade? E passo então a palavra à doutora Patrícia. Muito obrigada. Obrigada Joana e obrigada Marlene também. Um agradecimento especial à Fundação Coutinho Miranda pelo convite. É um prazer para mim estar aqui hoje, especialmente neste dia tão importante, onde todos os museus estão de parabéns
assim como as pessoas que os habitam também, não é? Que os museus sem os seus visitantes não seriam a mesma coisa, portanto, obrigada a todos os que estão aqui também hoje. Pronto, eu espero que isto seja uma conversa informal, eu vou-vos apresentar algumas coisas, lançar alguns desafios. Não quero que se assustem com o nome neurociências, não é? Afinal de contas não é nada de complexo, não é? Estudamos um órgão como qualquer outro, é só que é um órgão altamente fascinante e intrigante. Claro que tem a sua dose de complexidade, mas é algo que justifica os nossos comportamentos e tudo aquilo que nós um pouco fazemos no nosso dia-a-dia. E então eu ia se calhar começar, pronto, durante a apresentação, se quiserem fazer alguma pergunta não há problema se interromperem, mas eu sei que no final também vamos ter espaço para mais questões, mas lá está, a minha ideia é que isto seja bastante dinâmico, que agradeço a todos os que estão aqui, portanto a ideia é que vocês também possam falar e participar, ok? Portanto, vou começar por partilhar aqui a minha apresentação. Começar por dizer que, então, tal como foi pedido, e hoje a ideia é falar um bocadinho aqui sobre a criatividade e o cérebro e o que nós sabemos de como é que estas duas coisas estão ligadas. E a maior parte das ilustrações que vocês vão ver ao longo da apresentação são tiradas do livro Cá Dentro, da edição do Planeta Tangerina, que eu tive o prazer de fazer a revisão científica, que foi uma coisa bastante interessante. No final eu vou voltar a isso, para quem quiser saber mais coisas, acho que é uma ótima ferramenta para explorar como é que o cérebro funciona, e claro que tem um capítulo dedicado à criatividade e outro dedicado à experiência estética, um bocado a presença da arte, como é que a arte de alguma maneira está aqui ligada com o cérebro, ok? Então, alguns tópicos para hoje, para a minha apresentação. Vamos então tentar falar um bocadinho sobre o cérebro, para que é que ele serve. Vou mencionar algumas das maravilhas que o cérebro consegue fazer, como é que nós aprendemos, o que é este conceito da neuroplasticidade e também a memória, mas porque penso que estes três fatores, apesar de serem bastante gerais para a nossa vida e para o nosso dia-a-dia, também estão relacionados com a criatividade, ok? Depois então vou dedicar alguns minutos à criatividade, para quem e de quem é a criatividade, como é que funciona e onde é que está no cérebro, se é que existe um lugar para ela, ok? E no final, só porque claro não podia deixar de falar também do pouco que se sabe, não se sabe muito, portanto não quero já aumentar as vossas expectativas, mas alguns investigadores de neurociências que tentam entender mais sobre o que é que nós sabemos do conceito de arte no cérebro. Vou-vos apresentar aqui alguns estudos que foram feitos recentemente sobre este conceito principalmente do belo e da beleza, algo mais ligado à estética dentro do cérebro, ok? Portanto, para começar, se eu vos mostrar assim esta imagem, se eu vos disser que isto é o cérebro, pode parecer um bocadinho complexo, mas eu adoro esta ilustração porque mostra este lado mais de entropia, mas ao mesmo tempo todas as áreas estão ligadas, não é? E então eu gosto desta representação do cérebro. Claramente, se eu pedisse a cada um de vocês para fazer um desenho sobre o que seria a vossa representação do cérebro, se calhar íamos ter bastantes diferenças aqui na nossa audiência, mas o que eu gosto em particular deste é realmente esta ideia de como está tudo relacionado e de como, apesar de parecer algo um pouco caótico, é onde acontecem, é onde dá lugar a tantos dos nossos comportamentos, ok? E em média o cérebro tem mais ou menos do que 1,5 kg, de um cérebro adulto de um ano, e temos muitos neurónios e muitas sinapses. E os neurónios são nada mais nada menos do que as células do cérebro, as células que habitam o cérebro e o sistema nervoso, e temos 86 mil milhões, que são imensos, e depois cada neurónio ainda pode ter várias ligações com vários outros neurónios, fazendo um total mais ou menos de 60 bilhões de sinapses, que são imensas, e estas sinapses são então as ligações entre os neurónios. E já vou dizer porque é que isso é tão importante, não é? Nomeadamente para a criatividade e até para a aprendizagem, não é? Porque precisamos destas sinapses, que são as ligações entre os neurónios, para poder aprender várias coisas. Então, e para que é que serve o cérebro, não é? Já dissemos que é aqui um órgão bastante complexo. Em geral, quando eu faço esta pergunta, se alguém quiser arriscar responder, podem utilizar o chat, ou se quiserem também ligar o microfone, podem dizer qual é assim a primeira coisa que vos vem à cabeça quando eu vos pergunto para que é que serve um cérebro. O que é que vocês diriam? Agir, pensar. Pensar, agir. Pensar, sim.
Pensar, muito bem. Mais alguma coisa? Que já são 2 coisas muito importantes, não é? Viver. Pois, sem cérebro não vivemos. Essa também é bastante boa. Obrigada, Catarina. Excelente. Guardar memórias. Memórias, claro, e as memórias fazem um bocadinho aquilo que nós somos também, não é? Portanto, sem cérebro não temos memórias. Relacionar, ok? Relações com os outros, não só connosco, mas também com os outros. Interações sociais são fundamentais e precisamos do cérebro para isso. Até há uma área das neurociências agora dedicada, que é mesmo o cérebro social, não é? Tentar entender quais é que são as áreas ligadas a esta questão, que tanto sofreu neste último ano, não é? Ok, acho que estas respostas são ótimas. Ainda há mais uma que é assim tão óbvia que normalmente não nos lembramos, que é para nos movimentarmos. Ou seja, se nós não tivermos um cérebro não podemos correr, não nos podemos mover. Portanto, o cérebro não serve só para aquelas funções que nós entendemos como aquelas mais óbvias que pensamos no ser humano, mas todos os animais que têm um cérebro também precisam do cérebro para funções mais básicas, não é? Como correr, para processar os estímulos sensoriais que recebemos, não é? Nós só podemos ver uma imagem, portanto só podemos apreciar uma ida ao museu se tivermos um cérebro, por exemplo, ou cheirar, ou mesmo sentir, em termos de textura, todos os nossos sentidos, claro que existem espalhados, não é? Nos olhos, no nariz, nas orelhas, receptores que nós temos na pele, mas só podemos entender exatamente o que é que estamos a sentir se tivermos um cérebro, não é? Portanto, tudo isso acontece dentro do cérebro. E tudo isso são coisas que são fundamentais para poder apreciar várias coisas e para nós. Pois então, se tivermos uma representação um bocadinho mais clara, e esta imagem agora já é tirada do livro do cérebro, da Book Smile, que eu escrevi juntamente com uma colega minha, Ana Rita Fonseca, aqui já vemos mais ou menos uma imagem do que pode ser um cérebro, se calhar aquela imagem que já estamos mais habituados a ver em diferentes ilustrações, e trago aqui esta imagem um bocadinho para lembrar que cada um de vocês tem um cérebro como este, ok? Esta apresento-vos aqui a personagem principal do livro, que é a Emma, e a Emma é uma criança de 8 anos, mas claro que ainda tem alguma parte do cérebro que ainda se está a desenvolver, mas a Emma tem as mesmas áreas do cérebro que eu tenho, que a Joana tem, que a Marlene tem e que todos vocês têm, não é? Portanto, nós partilhamos, digamos assim, uma estrutura, um hardware, se nós quisermos usar essa metáfora, que é comum a todos nós, ok? Portanto, todas estas áreas que servem para as memórias ou para sentir emoções, para podermos fugir se aparecer algum perigo, todas estas áreas são comuns em todos nós, ok? E porque eu agora não vos conheço, não é? Não sei se tenho aqui dentro da audiência pessoas que são muito já sábias em relação ao cérebro, outras que se calhar ainda se estão a iniciar neste tema. Eu queria começar hoje, antes de debruçar mais sobre a criatividade, queria começar aqui com um desafio em que vos vou fazer algumas perguntas para vocês me dizerem se é verdade ou se é mentira. Portanto, se é verdade ou se é falso. E a razão para isto é para nós também explorarmos algumas ideias chamadas neuromitos, que não são mais do que mitos sobre o cérebro ou sobre as neurociências. E estes neuromitos podem ser considerados ideias ou crenças que não têm evidência, ou então foram interpretações desinformadas de alguns fatos científicos. E isto é muito comum, especialmente num tema tão interessante como a das neurociências. E então eu queria já tentar convosco ver se existem alguns mitos aqui na audiência ou não, e se existirem não tem mal nenhum. Aqui uma coisa boa da ciência é, vocês vão ter que responder se é verdade, se é verdadeiro ou se é falso. Mas quero fazer um pouco o disclaimer que na ciência ser verdadeiro, o que é verdadeiro hoje, amanhã já pode ser falso, não é? Portanto, o que eu entendo por verdadeiro é, existe evidência científica e nós sabemos que atualmente que acontece assim. Se por acaso for falso, pode ser então chamado um dos tais neuromitos, portanto, informações que de alguma maneira não são reais, ok? Portanto, a maneira como vamos fazer isto são só 6 perguntas e eu vou-vos contando algumas coisas mais sobre as perguntas, mas peço-vos para lerem a pergunta que vai aparecer, depois responderem só agora no poll, que vai ser um inquérito que é lançado, vocês vão receber aí na janela do vosso computador e têm só que clicar numa das opções e submeter a resposta, portanto, se é verdade ou se é mentira, ok? Verdadeiro ou falso. Prontos? Vamos começar com a primeira. Peço à Eduarda para lançar então o primeiro, que a pergunta então é, a maioria das pessoas usa cerca de 10% do seu cérebro, ok?
Acham que isto é verdade ou que é um mito? Vou dar aqui algum tempo a vocês responderem. Espero que estejam a ver a janela com a pergunta. Sim, ok. Portanto, vou-vos dar algum tempo para clicarem na... Só têm direito a responder uma vez, ok? Portanto, pode ser E vou confiar na Eduarda para decidir quando é que é o momento certo para terminarmos. Eu sei que às vezes demora algum tempo a recebermos as respostas, mas ainda temos... Faltam apenas 2 pessoas. Ok. Não sei, acho que vou dar mais uns segundos, mas depois vou encerrar. Ok. Pode estar a contabilizar a doutora Patrícia. Pois, eu não estou a votar. Exatamente, também. Hoje não estou a votar. É verdade, boa. Então vou encerrar. Ok, perfeito. Então vamos lá ver esses resultados para ver o que é que a maioria respondeu. Ok. Adoro quando isto acontece, que temos respostas dos dois lados. Ok, então 72% das pessoas pensam que é falso, portanto seria um mito, e 28% pensa que é verdadeiro. Ótimo, isto é excelente. É excelente, mas quer dizer que temos uma audiência bastante informada. Então a verdadeira resposta é que realmente isto é um mito, e um daqueles mitos muito utilizados, especialmente na indústria do cinema, e é assim uma coisa que quando toca a vender algum produto que pode de alguma maneira aumentar a capacidade do cérebro, costuma-se recorrer a esta ideia, mas isto é um mito, não é verdade. Portanto, não há efetivamente nenhum estudo que identifique a verdadeira percentagem que nós utilizamos do cérebro, e mais do que 10%, todas as evidências que nós temos é que o cérebro funciona como um todo, e nós utilizamos várias áreas do cérebro para diferentes comportamentos, ok? Portanto, fiquem com a ideia que nós usamos cerca de 100% e não 10%, ok? Portanto, obrigada a todos pela resposta. Vamos então aqui para a próxima. E então, agora vamos falar um bocadinho do sono, e é só porque isto depois também tem o seu interesse, não é? O cérebro desliga ou fica desligado enquanto nós dormimos. Portanto, nós estamos off e o cérebro também está off. Será que é verdade ou que é mentira? Já temos algumas respostas. Ok, perfeito. Então vamos lá ver o que é que desta vez vocês me dizem em relação ao sono e o cérebro. Magnífico, perfeito. Toda a gente acha que é falso, claro que sim, e ainda bem. Eu gosto sempre de pôr assim algumas fáceis, que é para ter a certeza que vocês estão... Não é tudo difícil. Claro que não. Então, enquanto nós estamos a dormir, o cérebro continua a funcionar, e aliás podemos medir a atividade cerebral enquanto dormimos, e mais do que enquanto dormimos, também quando não estamos a fazer nada, este chamado estado de repouso, que às vezes parece que é uma inatividade, também o cérebro está muito ativo nesta altura. E eu vou voltar a esta questão de repouso quando falarmos de criatividade, ok? Portanto, lembrem-se desta questão. Ok, vamos lá avançar então para ver se fazemos todas aqui. As memórias são gravadas no cérebro e não podem ser modificadas. Verdade ou mentira? Mito ou realidade? Estamos a ficar todos rápidos a responder, não é? Ok, obrigada, Eduarda. Podemos ver os resultados então? Ok. 18% pensa que é verdadeiro e 82% pensa que é falso. Se nós tivéssemos... Tem ratoeira esta, não tem? Não, normalmente não há bem ratoeira, não é? Mas sim, pode induzir em algum erro, não é? Que é para também não ser demasiado óbvio.
e agora para esta altura vocês vão pensar que já são todas mito, não é? Porque esta também é um exemplo de uma questão que não é verdade, não é tanto um mito, mas às vezes as pessoas pensam que o cérebro é uma fonte de armazenamento daquilo que aconteceu, não é? Além do facto de que não temos capacidade ilimitada, mais do que isso, cada vez que nós... É verdade que as memórias são gravadas no cérebro e há várias áreas que são envolvidas na memória, mas cada vez que nós contamos uma história que nos aconteceu há uns tempos, ou cada vez que nós tentamos aceder, já podemos estar de alguma maneira a modificar essa memória, ok? Além disso, também há o fenómeno das memórias falsas, que são mesmo eventos, às vezes em situações traumáticas, que nós temos a certeza que alguma coisa aconteceu de uma determinada maneira e o cérebro prega-nos esta partida de criar uma memória que na realidade não aconteceu. Portanto, em eventos muito fortes, de forte carga emocional, isto é muito frequente acontecer uma falsa memória e é muito difícil distinguir se é real ou se não é real, ok? Portanto, sim, vamos confiar nas nossas memórias, mas até um certo ponto, e é verdade que às vezes, claramente não são algo estanque e são alvo de modificação mesmo dentro do nosso cérebro, ok? Então, agora já estamos quase a acabar, acho que só temos mais 2 ou 3. O cérebro é plástico ao longo da vida. Eu com plástico, obviamente, não material, mas aqui plástico eu quero dizer algo que se pode modular, um bocadinho como na figura que vocês veem, como se fosse plasticina, algo que nós vamos mudando. Sabe que o cérebro vai mudando ao longo do tempo, ou uma vez que é desenvolvido, fica sempre da mesma maneira? O que é que vocês acham? Sei que anda um bocadinho rápido, senão não vamos ter tempo de fazer tudo. Vamos lá ver se votamos. Ok, então, o cérebro é plástico ao longo da vida, verdadeiro, 100%, magnífico, vocês são o máximo. É absolutamente verdade e claro, não tivesse eu já dito que ia falar de neuroplasticidade, não é? Portanto, quero mesmo chamar aqui e trazer este conceito que é muito importante, eu considero um dos conceitos mais importantes das neurociências e de como o cérebro funciona, fundamental para a criatividade e para tantas outras áreas, que é mesmo esta ideia que o nosso cérebro se vai modificando à medida que nós interagimos com o ambiente. Portanto, cada conversa que nós temos com um amigo, cada experiência que nós temos no museu, cada vez que nós tentamos questionar algo, ou que lemos um livro, ou se formos viver para uma cidade nova, tudo isso são experiências que de alguma maneira vão modificar o nosso cérebro, ok? Isto, dito desta maneira, parece assim uma coisa bastante simples, mas é realmente um fenómeno bastante complexo no cérebro, e é muito importante também em casos de quando existem algum tipo de lesão no cérebro, e o cérebro tem esta capacidade magnífica e espantosa de se adaptar. Ok, portanto há algumas zonas do cérebro que podem tirar partido se acontecer algum tipo de lesão, vão tentar resolver a questão e vão se modificar ao longo do tempo, ok? Isto é realmente incrível porque quer dizer, como eu dizia, cada coisa que nós fazemos pode realmente modificar o cérebro e vai induzir esta neuroplasticidade. Fazer exercício físico, tentar resolver umas palavras cruzadas, qualquer coisa, aprender um instrumento musical novo, todas estas novas experiências que às vezes são desafios, que nos fazem ser um bocadinho da nossa zona de conforto, são magníficas para o nosso cérebro, ok? E é o que nos mantém o cérebro plástico de alguma maneira. E nunca é tarde, queria dizer isto também, portanto, mesmo aos 90 anos, há vários estudos que mostraram pessoas a tentar aprender determinadas tarefas físicas ou, por exemplo, aprender instrumentos musicais, pode demorar mais tempo, mas estamos imediatamente a induzir plasticidade no cérebro, o que é ótimo para ativar várias áreas do cérebro, ok? Portanto, este conceito é algo que está presente constantemente, ok? Esta parte é só mesmo, vou dizer isto bastante rápido, mas é só porque além de ser uma capacidade fascinante do cérebro, também está na base da essência do que é aprender. Portanto, aprender, cada coisa que nós aprendemos, significa que estamos a fortalecer as ligações entre os neurónios, as chamadas sinapses, e isso está mesmo na base da aprendizagem do cérebro, ok? Portanto, é algo que depois também é necessário para a criatividade e já lá vamos, ok? Então, não é a última, acho que é a penúltima, que agora já mais relacionada com a criatividade, que é a criatividade está localizada no hemisfério direito do cérebro. Não mencionei, mas o cérebro tem 2 hemisférios, o esquerdo e o direito, são mais ou menos parecidos em termos de estrutura, mas pronto, aqui estou a sugerir que a criatividade está associada ao lado direito.
que é que vocês acham? Vamos lá ver. Se nós estivéssemos todos juntos agora na Fundação Cupertino de Miranda, seria mais fácil fazer isto em vez de vocês terem que estar a votar em frente ao computador, mas infelizmente é assim que temos que fazer, mas pelo menos para vos dar aqui a oportunidade de participarem. Aqui tem uma vantagem, participamos, podemos errar e ninguém sabe. Exato, podem arriscar, é verdade. Mas aqui também não há propriamente, quer dizer, há um certo ou há um errado, mas como eu dizia, hoje sabe-se isto, amanhã se calhar já vamos saber outra coisa qualquer, não é? Portanto, mas isso é um bom ponto. Esta tem sempre aqui mais alguma dificuldade, lá está. 53% pensa que é verdade, 47% pensa que é falso. Eu não tenho muito tempo para estar aqui, mas eu adorava saber se aqueles que responderam falso é porque pensam que é no hemisfério esquerdo, por exemplo, que às vezes há essa questão, não é? Mas independentemente de esquerdo ou direito, ok, obrigada, estas respostas são sempre interessantes. Neste caso, é mais um daqueles casos que este é um dos mitos, é um dos neuromitos maiores a seguir ao 10%, porque pronto, tem uma justificação histórica e científica, porque houve alguns estudos que olham para o lado esquerdo e para o lado direito do cérebro, mas e pode haver alguma questão relacionada com a linguagem que pode acontecer mais num hemisfério ou no outro, mas em geral esta ideia de que às vezes há aqueles testes para nós vermos se nós somos mais do lado esquerdo ou se somos mais do lado direito, não, nós somos do cérebro todo, ok? Portanto, hoje já sabemos que a criatividade não está num só hemisfério, é mesmo resultado de várias redes complexas que ocupam áreas nos dois lados, ok? Envolve múltiplas áreas, além de vários neurotransmissores, como a dopamina, que vocês se calhar já ouviram falar, mas pronto, isto para dizer que é um conjunto de várias áreas. E já vou lá chegar. Agora faço só a última pergunta e depois já vos vou explicar o que é que nós sabemos no cérebro sobre a criatividade. Então, a criatividade está presente maioritariamente nos artistas. Algo me diz que já sei o que é que vai sair daqui, porque a Joana já vos influenciou com a pergunta no início, mas pronto, a Joana foi comprada pelo público, que era para nos ajudar. Ok, vamos lá então. Estamos a falar com a artista Joana também. Exato. Joana, que utiliza muito seguramente a criatividade, não é? Exatamente. Ok, então, verdadeiro ou falso? Ainda temos aqui uns 5% que acha que é verdadeiro e hoje vou falar para esses 5% também, ok? Mas 95%, a maioria de vocês então pensa que não está presente maioritariamente nos artistas. Imagino que seja porque estamos todos de acordo que a criatividade realmente é algo que é possível em todos nós, não é? Não está propriamente dependente da função, da profissão que nós temos. Claro que é bastante comum pensarmos que os artistas utilizam bastante a criatividade e seguramente isso é verdade, mas também os cientistas a usam. Também quando temos que cozinhar, seguramente temos que pôr em causa, temos que pôr em prática a nossa criatividade. Para resolver diferentes situações, às vezes temos que organizar várias coisas no nosso dia-a-dia e há várias destas tarefas em que é necessário ser criativo, ok? E se calhar antes de continuarmos, muito obrigada Eduarda pela ajuda com os inquéritos, com as perguntas e obrigada a todos pela participação. Agora vou então falar um bocadinho mais sobre o que é que nós sabemos sobre a criatividade, não é? E eu sinto, se calhar enquanto cientista, esta necessidade para estarmos todos mais ou menos na mesma página, de encontrar aqui uma definição. Há imensas definições de criatividade, se vocês procurarem, várias tocam em diferentes pontos, mas eu escolhi esta, que é a capacidade para criar algo novo e que tenha alguma utilidade, e esta, já aqui posso criar alguma polémica, não é? O que é isso de ter utilidade, tantas coisas que são feitas de forma criativa que aparentemente não têm uma utilidade, não é? Se nós pensarmos muitas vezes na arte ou em muitos processos criativos, artísticos, não estão propriamente à procura de criar algo que tenha uma utilidade, ok? Mas eu estou a trazer esta definição em concreto, e, aliás, a parte que há comum em todas as definições é mesmo aquela de criar algo novo, algo que seja original, e sim posso-vos dizer que é comum em todos, mas é principalmente para vos dar esta ideia e para vos tentar convencer que todos nós
novamente, temos um cérebro formado por todas estas diferentes áreas que são fundamentais à criatividade. Portanto, é algo inato que cresce connosco, temos essa possibilidade. Depois, claro, é algo que também pode ser aprendido e pode ser desenvolvido ao longo do tempo. Portanto, com os diferentes estímulos, não é? Podemos desenvolver mais ou menos a criatividade, e claramente em função da nossa profissão ou daquele que é o nosso percurso no dia-a-dia, mas relembrar aqui que toda a gente tem essa capacidade e todos nós temos essa potencialidade, e seguramente se vocês pensarem no vosso dia-a-dia, seguramente vão pensar em diferentes situações em que tiveram que usar a criatividade para resolver questões, para poder criar algo, ok? E isso é realmente algo que é comum a todos nós. Depois, sim, podemos argumentar que há muitas peças de arte que o fazem de uma maneira incrível e no final, se quiserem, podemos discutir a utilidade ou não da arte, que eu penso que seja bastante útil, apesar da palavra útil aqui poder ter outra conotação, mas vou deixar para o final se quiserem conversar mais sobre isso, ok? Então, agora que sabemos assim, estamos todos mais ou menos a concordar com esta ideia de criatividade. Como é que funciona o processo criativo, não é? O que é que acontece de alguma maneira, e aqui é sempre na minha perspectiva, no cérebro. Depois seguramente para quem já passou por um momento de criatividade vocês podem tentar pensar o que é, mas eu quero trazer aqui 2 ou 3 questões que sinto que são muito importantes quando falamos de criatividade. E há esta frase do Einstein, em que ele diz que o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Não querendo aqui entrar em grandes detalhes o que é esta ideia de ser um gênio, mas quero mais pensar no processo criativo em geral, não é? Não temos que ser um gênio para sentir esta questão, e quando nós temos que ser criativos, acho que esta citação, o que tem de muito importante é que as ideias e ser criativo não é algo, às vezes temos aquela ideia de que o artista acorda um dia, tem uma ideia e cria uma peça magnífica. Acho que não é bem assim, e de certeza que os artistas da audiência nos podem dizer que envolve todo um outro lado de trabalho intenso, não é esta 99% de transpiração, não é transpirar literalmente, mas é mesmo esta procura, esta pesquisa, esta investigação, este estudo, que há muita dedicação que tem que haver para o processo criativo. E isso é o que nós sabemos. Então, eu, assim, em geral, também na parte das etapas do processo criativo, vários cientistas têm diferentes opiniões. Eu tentei encontrar aqui uma que seja mais global e que tenha mais ou menos as 4 etapas principais. São então a primeira, que pode ser uma fase de preparação. Pode partir de uma inspiração, mas pode partir de uma pergunta, um tema, algo que nós queremos pesquisar. Depois há esta fase de incubação, não é? Às vezes podemos pensar nela quase como mesmo como uma incubação, uma fermentação, por assim dizer, como se fosse uma ida ao forno, que é esta ideia em que nós temos que procurar respostas. E é quando o cérebro está ao máximo na sua ideia de criar ligações, de fazer sinapses novas, como eu vos disse, em termos de neuroplasticidade, ok? Alguns cientistas defendem que esta fase também pode envolver processos mais inconscientes, portanto nós não estamos conscientemente à procura da resposta, podemos estar, mas às vezes há aquela clássica ideia de que se calhar a conversar com alguém que não tem nada a ver com esta pergunta, ou enquanto fomos fazer um passeio ou fomos até um contexto diferente, se calhar fizemos novas ligações no cérebro, e isso pode ser suficiente para potenciar esta etapa do processo criativo, ok? Que depois leva ao terceiro, não é? O chamado momento eureka, tão famoso de Arquimedes, não é? Que há quem defenda que foi assim a primeira pessoa a mencionar este aha moment, como se costuma dizer, não é? Que seguramente vocês também já viveram, não é? Quando há assim um momento em que parece mesmo que o cérebro fez uma ligação e que nós dizemos, agora já percebi o que é que aconteceu aqui, não é? E esta iluminação também é muito frequente no processo criativo, embora alguns cientistas digam que nem sempre há este processo de iluminação, assim como nem sempre há um processo inconsciente. Aliás, especialmente em momentos criativos na ciência, muitas vezes acontecem por acidentes, literalmente, são coisas que ficam, de alguma maneira, um cientista está a tentar estudar a pergunta A, mas durante o processo aparece B e depois é preciso tentar entender o que é B, e B dá a resposta a coisas tão importantes como a descoberta da penicilina, por exemplo, que aparecem quase como um acidente, mas isto, claro, num lado mais científico, não é em todos os casos assim. Na maior parte dos casos há realmente esta parte
de processo inconsciente e este momento em que as coisas fazem mais sentido. Por fim, quer dizer, um processo criativo não é um processo criativo se não for comunicado, publicado, executado, não é? Portanto, esta ideia de que agora se calhar já foram feitas as ligações e este processo, isto nem sempre acontece nos 4 passos diretos, podem ser interligados, não é? Muitas vezes não é assim não é algo que tem esta ordem tão perfeita, pode ser feito de maneira diferente, mas sem dúvida apresentar resultados de um estudo científico, executar uma peça artística, apresentá-la, fazer a curadoria de uma nova exposição, contar a história de uma maneira diferente, com peças já existentes antes, tudo isso pode ser um processo criativo também, não é? E tudo isto novamente, para vos dar a mensagem de que todos nós podemos ser criativos, vem também desta necessidade de procurar respostas, e digo-vos aqui que o cérebro gosta muito de curiosidade e é muito curioso. Se eu vos mostrar esta imagem, novamente uma imagem tirada também do livro Cá Dentro, mas eu posto que o vosso cérebro, de uma maneira inconsciente, eu não vos estou a pedir para vocês fazerem nada, mas o vosso cérebro já está a tentar encontrar a solução de como ir daqui até à saída, não é? Portanto, eu mesmo sem vos dar o estímulo correto, isso já está a acontecer de alguma forma, não é? Portanto, é esta ideia de que o cérebro é realmente ótimo a contar histórias e a encontrar ligações entre diferentes coisas, não? Outro exemplo são às vezes ilusões de ótica, quando às vezes podemos ver uma imagem e o nosso cérebro só consegue ver uma coisa, mas depois de olharmos muito tempo para aquilo, de repente conseguimos ver outra. Lá está, o cérebro está sempre à procura de criar o puzzle da história, ok? E isso é algo que, novamente, todos os cérebros que estão aqui hoje no Zoom têm essa capacidade, ok? Vou passar este vídeo só por uma questão de tempo, mas é sempre a mesma ideia. Aqui então, ok, todos podemos ser criativos, muito bem, mas será que isso é mesmo assim? E onde é que está a criatividade no cérebro, não é? Joana no início lançou a pergunta de qual é a área do cérebro, e vocês agora já sabem que não é nem o hemisfério esquerdo nem o direito, e já vos dei a entender que são várias áreas, não é? E esta pergunta é uma pergunta que ainda é alvo de investigação a vários níveis na área das neurociências. Muitas pessoas ainda a tentar procurar a resposta e não é fácil encontrar a resposta, porque não é fácil estudar esta questão também. Não é fácil pegar em pessoas e dizer, agora vou ali ao museu e digo, artistas venham comigo para o laboratório, agora sejam criativos e eu vou ver o que é que acontece. Não dá, não é? É muito difícil, não podemos induzir a criatividade no cérebro, não é uma coisa que se estimula dessa maneira. Então, algumas das maneiras para tentarmos encontrar o que é que nós sabemos da criatividade no cérebro têm que ver com esta ideia de estudar a improvisação. Portanto, alguns cientistas o que fizeram foi pediram a artistas que fazem improvisação de jazz, de piano ou de guitarra, para tentarem improvisar no laboratório enquanto estão ligados neste caso um EEG. Vocês veem aqui na imagem uma espécie de capacete com vários elétrodos, não são invasivos, é algo que se pode pôr, não cria nenhum tipo de dor ou de constrangimento. E claro, há uma dose de forçar a improvisação, mas compararam terem que tocar sequências que eles sabem à memória ou tentarem improvisar. E o que se viu foi que há um aumento da atividade dos neurónios, uma atividade em diferentes áreas do cérebro, nomeadamente na área do córtex pré-frontal, que é isso que nós temos aqui à frente, mesmo aqui por trás da testa, que é uma área enorme, mas então em áreas mais ligadas ao pensamento introspectivo e também ao planeamento de ações e de inibição, ok? Isto para vos dar um exemplo de algumas claramente sabemos que esta área do córtex pré-frontal é importante, mas não só é importante para ativar determinadas zonas durante o processo criativo, mas a coisa que é curiosa é que também é necessário inibir outras zonas para a criatividade poder acontecer, ok? E assim, em traços gerais, não vou entrar em muitos detalhes para não entrar aqui numa coisa muito técnica, mas é como se nós pudéssemos pensar em 3 grandes áreas ou em 3 circuitos do cérebro que são importantes. Um que é esta rede mais ligada ao descanso, aquilo que eu vos dizia quando não estamos a fazer nada, que é tão importante não fazer nada, porque é quando se calhar a nossa imaginação pode viajar, quando podemos ir até outros lugares e se calhar as ligações acontecem. Depois há outra zona que é esta mais do controle executivo, tomar decisões, tentar coisas mais racionais, e por fim esta da atenção e da inibição, que é fundamental, porque nós para podermos estar atentos a uma coisa temos que inibir
outras coisas no nosso cérebro, ok? Portanto, se nós imaginarmos um processo criativo, podemos pensar que a área do descanso, assim por dizer, é quando nós temos de sugerir alguma ideia, que nos vem à cabeça algo, se calhar não estávamos a pensar em nada específico. Depois temos que avaliar essa ideia e já essa parte mais de tomada de decisão. Para escolher as ideias temos que eliminar e inibir determinadas zonas, para depois no final poder então executar e selecionar quais é que são aquelas que nós queremos aplicar, ok? Isto de uma maneira assim mais, para vos tentar explicar o que é que acontece no cérebro, claro que depois são processos mais complexos, mas podemos tentar explicar assim como diferentes áreas são ativas quando em processos criativos, ok? Vou saltar esta que é um bocadinho mais complicada, mas pronto, mas então, córtex pré-frontal, esta que temos aqui, e várias áreas diferentes ativas e inativas durante o processo de criatividade, ok? E todos vocês têm a capacidade, porque todos vocês têm esse cérebro, têm as mesmas áreas do cérebro, ok? No fim, agora já estou mesmo quase a chegar ao final, há esta ideia que às vezes se pergunta, então, os neurocientistas sabem o que é que acontece com a criatividade no cérebro, então o que é que eu posso fazer para ser mais criativo? Não tenho uma resposta para vocês, ok? Não há uma receita, lamento, não se pode, acho que é algo que pode ser treinado claramente, mais do que dar receitas, porque não está nas minhas capacidades, posso-vos dizer coisas que eu sei que contribuem para um bom desenvolvimento do cérebro e para estimular esta ideia da plasticidade e da criatividade, ok? Que são então, estar disponível, estar atento, estar um bocado fora da zona de conforto, observar, pensar, tentar procurar as respostas e estudar, procurar estas associações ou ligações entre diferentes áreas, ainda que inicialmente podem não parecer óbvias, é preciso um bocado pensar fora da caixa, como se costuma dizer. Errar é fundamental, falhar, responder mal a uma pergunta, mas tentar procurar qual é que será a resposta certa, tentar uma coisa que não sai bem, procurar uma solução que não é aquela, mas é fundamental. E seguramente qualquer pessoa que tenha passado por um longo processo criativo vai-vos dizer que errou várias vezes, não é? Se nós fizermos entrevistas com artistas, todos eles têm tanto para contar do bom que fizeram, como têm do que foi o insucesso, por assim dizer, mas que eu considero parte do sucesso, na minha opinião. E por fim, esta ideia de desligar e deambular, portanto, esta ideia que nós ultimamente estamos constantemente ligados, não é? Mas é tão bom desligarmos de vez em quando e, como eu dizia, deixar a mente um pouco seguir outros caminhos e, como vimos, isso é fundamental para poder ativar e inibir algumas zonas do cérebro para podermos ser criativos também, ok? Portanto, essa é uma parte importante. Ok, pronto, para finalizar, como eu dizia, porque é o Dia Internacional dos Museus, porque seguramente quem está aqui também tem um grande interesse pela arte. Queria-vos deixar só a ideia deste estudo, que também os neurocientistas sempre à procura de respostas para coisas, às vezes um pouco demasiado, que há coisas que nós não vamos poder explicar, e eu acredito piamente nisso. Há muito esta ideia, tentou-se, especialmente um neurocientista chamado Zeki, quis fazer a pergunta de onde é que está o conceito de beleza ou de apreciação de uma peça de arte representada no cérebro. Há neurónios que são responsáveis por este conceito ou não. E mais do que isso, levou o seu estudo mais além e ficámos a saber que se calhar apreciar uma peça artística tem em comum o mesmo que tem com, por exemplo, apreciar a beleza ou não de uma equação matemática. Se calhar alguns de vocês não veem essa beleza, mas posso-vos garantir que os matemáticos conseguem distinguir o belo de uma equação que é bonita de uma que não é bonita. E coisas tão simples como apreciar um bom gelado, uma coisa que nos dá uma recompensa e um sentimento de prazer. Todas estas ações que nós podemos apreciar de alguma maneira no nosso cérebro estão todas representadas, pelo menos há uma zona do cérebro que parece ser a mesma, que tem de alguma maneira este conceito da apreciação estética, podemos lhe chamar assim, que é o córtex orbitofrontal, não importa aqui os nomes, estes nomes são sempre complicados, mas basicamente este estudo foi feito com imagens, com pinturas ou com diferentes peças musicais e verificou-se que as mesmas áreas eram ativas no cérebro, ou esta mesma área em concreto, e o mesmo foi feito com os matemáticos, em que foram questionados em relação a várias, eles próprios tinham que avaliar se a equação era bonita ou não era bonita, e este conceito de bonito parece ser o mesmo exatamente dos participantes que fizeram o estudo, tanto da apreciação musical como visual, ok? Portanto, isto é assim uma coisa que eu deixo enquanto ideia. Será que há esta zona, ainda há algo que estamos a estudar mais dentro das neurociências,
mas que até faz sentido, porque no fundo é o nosso conceito de algo que nós apreciamos, não é? Algo que entendemos como algo que tem prazer, ok? E acho que cheguei ao fim. Se vocês quiserem saber mais, como eu disse, tantas ilustrações do que eu utilizei foram realmente quase todas tiradas do livro Cá Dentro, que eu tive do Planeta Tangerina, que eu tive o prazer de fazer parte da revisão científica, foi uma viagem magnífica. E por outro lado, escrevi também em conjunto com a Ana Rita Fonseca este livro do cérebro, ambos são para um público mais jovem, mas eu acho que são adaptados. Os meus pais apreciaram, a minha irmã apreciou, portanto aconselho também para os adultos que queiram saber mais sobre o que se passa no cérebro, ok? E obrigada a todos. Okay. Nós é que temos mesmo a agradecer, não é, Joana? Sim, porque não deixou aqui, pelo menos da minha parte, nenhuma pergunta, tocou aqui em todos os pontos que nos interessavam, também relacionar aqui com a arte e principalmente esta acessibilidade da linguagem que utilizou para um tema que é complexo, mas que ao mesmo tempo todos vivenciamos, não é? Não conseguimos perceber certas ligações, mas penso que a Patrícia fez aqui uma inclusão total neste tema. Abria então aqui espaço para perguntas aos nossos ouvintes, pelo bate-papo e por... Podem colocar diretamente através dos micros, quem tiver. Dos micros, exatamente. Sim. Já temos aqui uma da Catarina. Alguém sem uma curiosidade, alguém sem a parte das emoções a funcionar no cérebro consegue contornar com outras partes do mesmo e ser criativo? Esta pergunta é difícil. Obrigada, Catarina, pela pergunta. Também no caso das emoções, apesar de existirem algumas zonas no cérebro que são mais... há uma zona em particular muito ligada ao conceito do medo, por exemplo, que é a amígdala, mas as emoções em geral também ocupam diferentes áreas do cérebro, não é? Portanto, logo aqui, dizer alguém que não tem a parte das emoções seria não ter uma grande parte do cérebro que poderia pôr em causa muitas funções e comportamentos assim mais básicos do dia-a-dia. Mas claramente, se calhar não toquei tanto nisso, mas há esse lado das emoções fundamental também associado à parte da criatividade, não é? E sendo a zona da criatividade, por exemplo, posso dar um exemplo das áreas que eu falei, do córtex pré-frontal, também é muito importante para as memórias e para alguma parte ligada às emoções, não é? Porque acho que esta ideia de que há áreas diferentes e há áreas que são importantes para diferentes questões, como por exemplo das emoções, mas depois o cérebro está todo ligado. Portanto, se eu tirar uma zona ligada às emoções, quer dizer que estou a interromper a ligação entre, se calhar, duas áreas que era fundamental para criar um processo criativo. Claramente, se houvesse esse modelo, não penso que exista um paciente que não tenha de todo todas as áreas do cérebro que são ligadas às emoções. Acho que isso levaria a uma incapacidade, por assim dizer, para várias questões de comportamento. Acho que arrisco dizer que a criatividade estaria afetada também, mas se por outro lado falarmos só de alguma emoção que está mais afetada ou por algum motivo, não é? No caso, por exemplo, de algumas doenças mentais, algumas doenças afetivas, por assim dizer, emocionais, podem afetar determinadas zonas do cérebro ou neurotransmissores que podem pôr em causa esta questão das emoções, e isso, desse modo, não afeta a criatividade. Portanto, até há alguns casos de pessoas, de alguns artistas com algumas alvos pacientes de algumas doenças mentais, em que puderam ter outras áreas do cérebro mais desenvolvidas e criar trabalhos incríveis artísticos. Portanto, sem dúvida que acho que a criatividade, apesar de ter várias áreas e as emoções serem importantes, acho que há essa possibilidade. Ouvimos casos muitas vezes nos jornais, alguns podem ser mais mitos, de pessoas que têm determinadas zonas do cérebro afetadas em acidentes, por exemplo, e que após esse episódio, esse acidente, desenvolvem outras capacidades, ou seja,
o cérebro tem a capacidade de se regenerar e de se adaptar, como falou durante a sua apresentação, e tem aqui a capacidade de a pessoa desenvolver capacidades que não tinha até aí. Não sei se me fiz entender com a pergunta. Sim, perfeitamente. Nos casos que as pessoas tiveram um acidente e aprenderam a pintar, coisa que não acontecia, ou desenvolveram capacidades para falar línguas, porque sabemos que julgo eu que não é um mito, que há aqui lados do cérebro que estão mais desenvolvidos, ou é um mito também, e agora vou saber, mais desenvolvido. Há pessoas que têm capacidade para falar outras línguas que de uma forma diferente das outras, porque tem a ver com este desenvolvimento daqui de certas zonas do cérebro, certo? Sim, eu acho que mais do que, claro que eu tive aqui assim um bocadinho a insistir mais nesta ideia de que o cérebro, temos todos o mesmo cérebro, não é? E as áreas são as mesmas, mas depois, claro, com base mais do que como é que o nosso cérebro foi criado no início, mais do que isso, como é que nós fomos, que experiências é que fomos tendo ao longo da vida podem modificar, e claro, determinadas áreas podem ser mais estimuladas do que outras, não é? Portanto, ser exposta, ir viver desde bem pequena, ir viver para um país, para outro país e ter de alguma maneira acesso a outras línguas pode ser suficiente para tentar desenvolver essa capacidade de aprender outras línguas. Mas a pergunta que a Marlene fez é ótima, aliás, é um bocado a definição do que é a neuroplasticidade, não é? Que não é só no lado que eu digo da capacidade que temos de moldar, mas inclusive no laboratório conseguimos recriar exatamente o que está a sugerir, que é, se nós, por exemplo, tirarmos uma capacidade sensorial, ou se, por exemplo, a área do cérebro que é responsável pelo olfato, se nós eliminarmos uma parte ou alguns desses neurónios sofrerem lesões e forem danificados, muitas vezes o que acontece é que as áreas vizinhas, que se calhar são responsáveis por outro sistema sensorial, por exemplo a visão, podem de alguma maneira invadir essa zona, e é aí que vem esta zona do cérebro ser plástico, não é? E tentar utilizar ou expandir os neurónios das funções visuais, e é aí que um bocadinho que se tem aquela ideia de então a pessoa desenvolveu mais esta capacidade, não é? No laboratório, daquilo que mais sabemos das neurociências, é mais fácil este exemplo do sistema sensorial. Não sei se alguma vez foi estudado, tentarmos perceber, esse exemplo de alguém pintou alguma coisa. Eu acho que mais ou menos nós temos a capacidade de fazer tudo. O que pode acontecer é, se houver, dependendo do que é o tipo do acidente ou da lesão que aconteceu no cérebro, pode expor outras áreas, ou outras áreas podem desenvolver funções que até à data se calhar já existiam. Eu não penso que nascem novas funções que nós de repente, sei lá, se eu não consigo fazer a esparregata dificilmente vou fazê-la, porque isso tem que ser trabalhado, não é? Por exemplo, mas se calhar as áreas podem ser expandidas de alguma maneira, levar a diferentes funções e diferentes mudanças estruturais mesmo do cérebro, que podem contribuir então para outras atividades que se calhar antes não estavam tão desenvolvidas. Por isso sem dúvida que é verdade. Sim, obrigada. Desafiamos os restantes participantes a questionarem também. Eu tenho uma pergunta à vontade. Força. Não sei se a pergunta vai ser um pouco de ficção, mas realmente aquela pergunta de usarmos 100% o nosso cérebro, que a doutora Patrícia disse, fiquei assim um bocado intrigada, porque vemos muito filmes e filmes de luz e essas coisas todas. E eu realmente queria perguntar se nós realmente temos conhecimento de todas as funções e utilidades que o cérebro nos pode dar, mesmo a 100%. Obrigada, Patrícia. É uma pergunta de ficção. Aliás, eu trouxe essa questão aqui com esta ideia dos 10%, porque sei que gera sempre alguma dúvida. Eu acho que antes de responder, vou fazer a pergunta ao contrário, não é? Que perca de tempo e de energia seria termos um órgão imenso para utilizarmos só 10%, não é? Isso parecia-me ser algo evolutivamente que não fazia qualquer sentido, não é? Nós pensamos em nós, mas todos os animais que têm um cérebro, e posso-vos garantir que os cérebros dos outros animais têm imenso em comum com o nosso. Nós temos sempre esta ideia que somos muito especiais e claramente temos algumas coisas diferentes de outros animais, mas há funções que são as mesmas. Portanto, o cérebro do elefante, que é gigante e tem muitos mais neurónios do que nós,
claramente não têm as mesmas capacidades cognitivas que nós temos, mas se usássemos só 10%, penso que evolutivamente, ao fim destes anos todos, se calhar o cérebro já teria diminuído só para ser o 10% e não toda a área que nós temos. Agora, responder se sabemos tudo, eu posso dizer que de todos os estudos que foram feitos, já temos uma bela ideia do mapeamento das diferentes áreas do cérebro. Não temos ideia de todas as funções de todos os neurónios, até porque há neurónios que têm funções específicas e que são responsáveis por várias coisas. Ainda não temos a ideia exata de como é que o cérebro comunica e como é que grava todas as informações que nós vivemos, mas a maior parte dos comportamentos, e por isso é que eu gosto sempre de pensar, de trazer aqui os comportamentos ditos mais básicos, mais fisiológicos, não é? Ter sede, ter fome, comportamento sexual, a reprodução, caminhar, andar, todas estas questões, nós precisamos do cérebro para podermos executar. Depois há todo um outro lado, claramente dedicado à parte mais cognitiva e de diferentes comportamentos que se calhar são aquilo que nós pensamos mais que os humanos são mais especiais. Não posso dizer, se calhar ainda claramente nas últimas décadas, por exemplo, com mais metodologias que temos e técnicas disponíveis agora nas neurociências, a tecnologia tem vindo a trazer várias metodologias, temos descoberto novas coisas, imensas novas coisas, portanto não acho que ninguém vai ter a arrogância de dizer que já sabemos tudo, mas em relação às áreas diferentes, acho que já sabemos funções para praticamente todas as áreas. Como eu dizia, não há nenhum estudo que mostre exatamente a percentagem que nós usamos em determinados momentos, porque às vezes pode haver zonas que estão silenciosas, nós pensamos que não estão a ser usadas, mas lá está, as ligações são fundamentais, não é? Portanto, podem estar a ser usadas de uma maneira indireta. Agora, porque é que isso é usado desta maneira? Porque é que há tantos produtos que são apresentados no mercado como algo que desenvolve as capacidades, os filmes, eu acho que é interessante, não é? É o máximo nós pensarmos que ainda temos muito mais para dar, mas eu mais do que pensar que há zonas do nosso cérebro que não estão a ser utilizadas porque nós não temos essa potencialidade, eu penso é que depende de nós, temos que ser nós a tentar descobrir e viver diferentes experiências para podermos utilizar as zonas todas do cérebro porque temos acesso a elas, seguramente. Ok, muito obrigada. Obrigada, Patrícia, pela pergunta. Temos aqui outra questão, mente e cérebro, são sinónimos ou existem diferenças? Então, se tivéssemos algum psicólogo aqui na audiência, seguramente psicólogos teriam muito a dizer sobre esta diferença, não é? Eu gosto, no caso das neurociências, não é? Nós temos mais este interesse em tentar entender o lado biológico do sistema nervoso, portanto do cérebro. A mente parece ser sempre algo um pouco mais complexo e mais abstrato. Quando eu penso em cérebro, penso num órgão, tal como o fígado é, ou os pulmões, ou o coração, não é? Portanto, o que nós podemos fazer com o cérebro, se calhar, e algumas das capacidades de comportamento já podem estar mais ligadas à mente também, não é? Portanto, esta questão de estão ligadas, mas não são sinónimos, diria eu. Bem. Temos aqui José Lourenço com uma questão. Pode ligar o micro, por favor. A minha questão era, independentemente, penso que está mais provado que não há a questão dos 10%, o que estamos a dizer hoje em dia é que utilizamos 100%, estamos a dizer que utilizamos 100% do volume do cérebro, o que não quer dizer que se calhar estejamos a utilizar o que poderíamos utilizar em termos de interligações e o que eu tenho ouvido falar de que para uma velhice cada vez melhor é conveniente as pessoas fazerem coisas diferentes, desde o fazer sudoku, mas a partir do momento que já sabem fazer bem isso, ou as palavras cruzadas, têm novos desafios e, portanto, quanto mais interligações entre os neurónios, mais probabilidade há que, mesmo havendo um início de demência, haja compensação dessas interligações. Portanto, todos nós podemos usar 100%, mas uns se calhar têm muito mais atividade que outros, ou não. Os estudos que fazem... Absolutamente. Agradeço o comentário, José. Não sei se é uma apresentação ou um comentário, mas é mais pergunta dos vossos estudos, se já conseguem determinar essas interligações
e com novos desafios que fazem às pessoas fazer coisas que não estão habituadas a fazer, se nota muito mais interligações, ou mais áreas do cérebro a funcionar e, portanto, mais interligações. Penso que é isso, não sei. Ok, muito obrigada pela pergunta. Aliás, acho que esta é uma excelente pergunta e dá continuidade a algumas das coisas que eu mencionei, e há outra questão efetuada pela Patrícia. Portanto, o José está aqui a trazer uma questão muito relevante, que é, tal como eu dizia, eu digo 100%, mas não necessariamente, por exemplo, neste momento se calhar não estou a usar 100% do meu cérebro. O que eu digo é que temos a capacidade para, não é? Usamos as diferentes áreas, são necessárias para diferentes comportamentos. No momento exato de um determinado comportamento, ainda não conseguimos perceber qual é a percentagem, não há nenhum estudo que olhe para a percentagem, mas há a questão das sinapses, das ligações entre os neurónios, que é fundamental e é absolutamente verdadeiro. Daí eu dizer que o cérebro é plástico ao longo de toda a vida, mas temos que o utilizar. Se não usarmos o cérebro, essa plasticidade pode ser posta em risco, não é? Há inúmeros estudos, inclusive eu às vezes costumo até com os meus alunos mostrar diferentes exemplos de fatores que podem induzir a neuroplasticidade no cérebro. Portanto, já temos várias evidências em diferentes momentos, em diferentes idades, inclusive até em algumas doenças, no caso de algumas doenças neurológicas, a importância de fazer e estar exposto a exercitar diferentes coisas é fundamental para o desenvolvimento da plasticidade. Não falei desta questão, mas, por exemplo, não só nas ligações, mas o cérebro também tem a capacidade de criar novos neurónios. Isto é uma coisa incrível, não é? Nós, quando o cérebro se forma, já temos um determinado, estes 86 mil milhões, que alguém teve o prazer de contar e fazer o estudo no laboratório, não um a um, claro, mas com as técnicas disponíveis. Além disso, ao longo do tempo, ainda há outros neurónios que podem ser criados até mesmo no estado adulto. E o que foi visto, por exemplo, atividades como atividade física, estimular a parte física de fazer exercício, ou exemplos de resolver soluções, ou aprender a tocar um instrumento novo, todos esses são, ler um livro, aquilo que eu dizia, todas as questões que parecem tão óbvias, não é? Mas claramente que podem ser o oposto de não receber nenhum estímulo. Todos esses exemplos sabemos hoje que estão a estimular a neuroplasticidade. Portanto, estão a estimular as ligações entre os neurónios. Cada vez que nós aprendemos uma coisa, era esse diagrama que eu tinha com as bolinhas, não é? Cada vez que nós aprendemos uma coisa nova, estamos a fortalecer as ligações entre os neurónios. Agora, se eu aprendo uma coisa e depois nunca mais a vou revisitar, essas ligações podem se perder, e isso acontece ao longo do tempo. No estado adulto, se eu aprendi a falar francês quando tinha 10 anos, mas depois fiquei 50 anos sem falar francês, provavelmente quando eu tentar voltar a falar, pode ser difícil porque essas ligações foram enfraquecidas. Agora, não quer dizer que se com o estímulo correto, com o tentar estar exposta novamente à língua, isso vai desenvolver e fortalecer novamente as ligações. Portanto, há espaço sempre para criar novas sinapses. O cérebro tem essa capacidade incrível de criar novas ligações sempre que nós fazemos coisas novas, ou por assim dizer. Portanto, sem dúvida que mesmo no estado adulto e enquanto houver vida, há a possibilidade de criar novas sinapses e há a possibilidade de criar novas ligações, e nós sabemos que estar exposto e exercitar o cérebro, estamos a induzir essas ligações. Daí ser tão importante manter um cérebro ativo. Um cérebro e o corpo, não é? Não é só o cérebro. Por isso, muito obrigada, José, pela pergunta, muito pertinente e importante para trazer aqui também. Penso que, não sei se mais alguém quer apontar alguma pergunta. Referente a isto que estava a falar, só a apontar quando muita gente diz não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, não consigo estudar, não consigo trabalhar, não consigo... E vemos realmente que muitos alunos de cursos que exigem um grau de concentração superior, nomeadamente na área da medicina, são realmente alunos que também estudam música, têm realmente aqui outros estímulos para além do que é académico. Isto pode ter influência, que realmente conheço, não é regra, não é? Mas conheço muita gente que está nas áreas da medicina. Falo da medicina como posso falar de outras áreas que exigem realmente aqui
um estudo, posso dizer, um bocadinho mais concentrado do que outras áreas, isto pode ter influência no grau de concentração, na capacidade que eles têm de se manterem concentrados, porque realmente têm várias áreas ativas. Não sei se estou a dizer asneiras. Sim, não, eu acho que não penso que exista uma evidência específica ou ninguém tenha realmente olhado em particular para o caso dos estudantes de medicina, mas acho que é mais importante pensarmos que, sem dúvida alguma, quem mantém um cérebro ativo ao expor-se a diferentes e novas aprendizagens, exatamente porque novas ligações são formadas e precisamente porque a neuroplasticidade é aumentada, tudo isso contribui para uma mais fácil performance ou de alguma maneira depois desenvolver a capacidade de poder executar funções de uma maneira melhor. Agora, não acho que seja, pode ser uma coincidência, por exemplo, na ciência, no caso das neurociências, também conheço muitas pessoas que têm este interesse não só em ciência, mas também em arte. Acho que isso pode abrir aqui toda uma outra questão, porque se calhar tem muito mais em música, fala na pintura, fala aqui em vários estímulos que têm, para além daquela área específica, têm realmente outros estímulos, não é? Sim, mas eu em todo tipo de arte. Claro, sim, eu acho que isso é super curioso e pode haver realmente essa relação. Mas acho que era abrir mais o convite a todos, mesmo quem não tem profissões que são tão exigentes em termos de concentração, mas para tentar realmente esse lado, e acho que pode haver, no caso, diferentes tarefas ao mesmo tempo, já é toda uma outra questão, não é? Que agora temos muito esta vontade ou esta exigência nos tempos que correm de sermos todos de multitasking, mas acho que isso para o cérebro há essa capacidade, mas é melhor uma tarefa de cada vez, não é? Apesar de várias coisas acontecerem ao mesmo tempo no cérebro, mas sem dúvida que sim, que, por exemplo, o caso até não só a parte artística, mas estou a pensar coisas tão simples como, até no caso da meditação ou de outros tipos de exercício físico, também já sabemos que são áreas que estimulam, que são fatores que estimulam o cérebro também e essa ativação das mesmas áreas, daí acho que sim, acho que há essa ligação. Muito obrigada. Penso que já não temos mais nenhuma pergunta. Alguns agradecimentos de lado. Agradecimentos, sim, à Patrícia pelo contributo e partilha de conhecimento e adaptação linguística. Queria só, aqui para terminar, se realmente não há mais nenhuma pergunta, só fazer aqui um pequeno apontamento em relação ao surrealismo, que é a nossa coleção da Fundação Coutinho de Miranda é maioritariamente surrealista, e pegando aqui na expressão do brainstorming e não tirando e não esquecendo das etapas que referiu do processo criativo, que realmente é importante desmistificar isso, que realmente as ideias não surgem assim tão facilmente, não há muito aquela tendência dos criativos de exigir aos criativos que tenham ideias imediatas, não é? E muitas vezes não funciona assim, ou então o ser criativo numa área vai ser criativo noutra, também é um bocadinho, depende um pouco, não é? Mas esta questão da tempestade de ideias, esta expressão brainstorming, portanto vem aqui mostrar que não há boas nem más ideias, não é? No processo criativo tudo isto todas estas partilhas de ideias são importantes e é engraçado que no processo criativo do surrealismo havia realmente esta espécie de partilha de ideias muito imediatas, muito autónomas, de poder executar um resultado artístico de forma automática, sem pensamento, sem raciocinar.
ficamos muito felizes, com certeza posso falar por todos, que realmente a sua acessibilidade na linguagem foi bastante importante e desmistificamos aqui muita coisa que muitos nós pensamos. E a criatividade foi um tema escolhido para finalizar o Dia Internacional dos Museus, precisamente por transmitir uma mensagem mais leve, mais esperançosa, no sentido de desafiar o público a desenvolver a sua criatividade no seu cotidiano, porque a criatividade, na verdade, trouxe muita mudança, não é? É quase indo um pouco àquela questão da função útil da criatividade, não é? Porque realmente a necessidade aguçou o engenho, não é? Já esta expressão nos diz isso. Portanto, a criatividade trouxe grande mudança para a evolução humana e não escolhe áreas de conhecimento. Portanto, o mais importante aqui, para finalizar, a criatividade é de todos. Passo aqui a palavra à Marlene para finalizar, por favor. Para agradecer a presença de todos, em especial à doutora Patrícia, pela excelente exposição que nos fez, pelos motivos todos que a Joana apresentou. Não poderíamos realmente ter terminado da melhor forma estas comemorações do Dia Internacional dos Museus. Acho que de certa forma acabamos aqui também por conhecer um bocadinho melhor o funcionamento do nosso cérebro, perceber que a neuroplasticidade do cérebro faz com que o ser humano evolua e que se adapte ao longo da vida, que não é uma coisa que acontece hoje e parou, não é? Vamos sempre evoluindo. Arrisco a dizer que tudo o que é novo para nós que permite-nos ativar estas funções do cérebro, tudo o que é novidade permite-nos evoluir. Ao longo destes dias nós passamos dos sonhos, viajamos pela memória, seguimos para a saúde mental e realmente terminar com o cérebro e com a criatividade foi a melhor forma. E esta última frase, se me permite, que ao errar podemos evoluir, é sem dúvida uma máxima que devemos ter. Não devemos ter medo de fazer e errar, porque ao errar também podemos evoluir, não é, doutora Patrícia? Muito obrigada mesmo pela sua excelente apresentação. Obrigada eu, não? Para mim foi uma honra poder terminar aqui a vossa excelente programação também. Sei que tiveram outras apresentações muito interessantes, por isso para mim é sempre um prazer poder partilhar um bocadinho daquilo que eu sei e poder lançar o desafio a todos vós também para poderem continuar a estimular a curiosidade e a criatividade do vosso cérebro. E acho que essa é a mensagem importante e muito obrigada pelo convite que me lançaram. Peço só uma coisa final, é a fotografia da praxe. Não sei se quem tem as câmaras desligadas, se puder ligar, é a fotografia da praxe. Agradeço. Então, os colegas, não sei se mais alguém irá ligar, julgo que não. A Eduarda faz a contagem. Vou fazer um print, por isso creio que era melhor ficarmos todos a olhar para a nossa câmara. Eu vou fazer aqui. Nós temos 3, 2, 1. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a todos e espero que continuem a acompanhar as nossas atividades também nas nossas redes sociais, que vamos partilhando estas experiências com todos. E é um gosto que façam parte delas também. Muito obrigada. Obrigada.